Todo mundo está com um boletinzinho na mão? Bênção, glória a Deus. Quero fazer uma oração com vocês mesmos sentados, que nós viemos aqui exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. A sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas e mais uma vez nós estamos aqui para glorificar, para te exaltar, para te agradecer, porque a sua misericórdia tem se renovado, porque o seu Espírito tem nos dado vida, tem transformado as nossas vidas. Eis-nos aqui, fala mais uma vez conosco, Pai, para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Usa, Senhor, esse servo, usa a palavra, Pai, para ser ministrada na vida dos seus irmãos, dos meus irmãos, Pai. Nós te louvamos por tudo e pedimos sua bênção em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós temos uma palavra para compartilhar e o tema do boletim está na mão de vocês. Quem consegue ler aí? O nome da palavra. Como é que é? Entusiasmo. Está dando para ler direitinho, né? Entusiasmo, né? Geralmente, depois de uma grande vitória, a gente fica super e completamente entusiasmado, né? Então, hoje nós estamos vivendo... né? Hoje é domingo, na sexta-feira foi a morte, hoje é o dia da ressurreição, né? Então a seleção morreu na sexta, já está ressurgindo no dia de domingo, hoje e a partir disso nós estamos entusiasmados, porque a vida de Cristo vive em nós, né? Mas nós nos abatemos facilmente por toda e qualquer circunstância, e nos abatemos a ponto de perder a visão, de perder o foco e de esquecer quem nós somos e de não lembrar nem que existe um propósito de Deus específico para as nossas vidas. Todas as vezes que vem uma circunstância, nós recebemos um impacto e nosso entusiasmo se vai de entusiasmo para desânimo. Quando eu pedi para vocês lerem sobre o nome e o tema da palavra, vocês leram entusiasmo. Dá para ver assim um entusiasmo, uma alegria muito grande. Mas, como hoje já é domingo, vamos ler de novamente. Qual que é o tema da palavra? Amém. Ainda que a gente não sinta, existe a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que não se veem. O microfone estava sem entusiasmo também. Ele estava treinando, tremendo, trepidando. Estava muito triste também. E nós temos um versículo base. O versículo base dessa palavra de hoje está em Lucas 24, 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O contexto desse versículo são os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus havia morrido e eles simplesmente perderam o foco. Começaram a caminhar, começaram a vagar, esqueceram tudo aquilo que tinha sido ministrado no coração deles e houve uma dura e uma realidade de frustração no coração deles. Todo o entusiasmo, tudo aquilo que eles haviam vivido durante 3 anos e meio, nesse período que eles caminharam com Jesus, eles se frustraram, eles perderam a visão completamente. E isso acontece nas nossas vidas também. Amém? Mas o Senhor ressuscita. Porque Ele ressuscitou e Ele nos deu vida, e por isso aqui a gente está sentado 2000 anos depois. Amém? Nós estamos falando o ano inteiro sobre a colheita, o ano da colheita, o ano da semeadura, e quero falar de um estado de coração que pode afetar a sua colheita. Um coração desanimado, um coração sem entusiasmo, um coração desanimado, um coração desencorajado, não semeia nada e não pode receber semente nenhum e não colhe também nada. Então, da mesma forma que os discípulos estavam desanimados a caminho de Emaús, quando Jesus começa a conversar com eles, e eles não percebem que eles estavam conversando com o Mestre, mas o coração deles começou a queimar. Em nome de Jesus, isso vem acontecer na minha vida, isso vem acontecer na vida de vocês, na nossa vida, porque o Senhor tem um propósito, transformar cada um de nós a imagem e semelhança dele, pessoas com um caráter reto, com o caráter de Jesus, que por onde passam e tragam vida, porque a vida de Cristo habita em nós. Em 1 Coríntios 15, 45, diz que o primeiro Adão
foi alma vivente, o segundo Adão foi espírito vivificante, e o segundo Adão é Jesus Cristo de Nazaré, e esse espírito vivificante mora dentro de nós, e se ele é um espírito vivificante e mora dentro de nós, o nosso olhar, o nosso estilo de vida, tem que ter essa vida de Cristo saindo, por todos as nossas atitudes, por nossos poros, a gente tem que transpirar, não importa a circunstância, a gente vai transpirar Jesus, porque ele está dentro de nós. Eu também me desanimo, eu também sofro, eu também passo por circunstância, mas quando eu pego na palavra, pego no momento de oração, ou alguém vem e ministra a palavra viva, e o Espírito que está dentro de mim começa a se mexer, a hora que ele começa a se mexer, o meu desânimo vai embora, e o Senhor toma controle dessa casca aqui, porque isso aqui é um tempo temporário, daqui a pouco a gente vai embora e vai morar com o Senhor. Nós, como igreja, estamos com foco muito nas nossas vidas particulares, e a gente esquece, Jesus Cristo está voltando. Quando ele voltar, ele vai levar a igreja, ele vai levar o penhor, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. E os nossos problemas temporários que estamos passando aqui, tiram toda a nossa energia, todo o nosso foco. E quando Jesus vai voltar, vai achar o Espírito dentro de nós, almas vivificantes, Espírito vivificante, a ponto de nós subirmos com ele. É isso que é nossa vida, a gente está aqui carimbando o nosso passaporte. Somos a maioria imigrantes aqui nessa terra. Saímos do Brasil, saímos de outros países, viemos para cá tentar uma vida melhor. E nós somos imigrantes nessa terra aqui também. A gente está aqui, enquanto estivermos passando por aqui, para estabelecer o reino de Deus. Amém? E quando nós estamos frustrados, a gente para de semear. É comum, o semeador, ele espera o terreno, o tempo da colheita. Ele prepara o terreno, vai falar, agora é hora de semear, agora é hora de arar, de preparar a terra, e agora é hora de colocar a semente. Só que quando nós frustramos, a gente não acha que esse tempo vem nunca, porque a gente está frustrado, porque a gente está debilitado, porque a gente está triste, a gente para de semear, nós paralisamos completamente as nossas vidas. E em nome de Jesus, que hoje a gente venha receber ferramentas do Espírito Santo de Deus, para que nunca mais nós, pequenos cristos, venhamos estar paralisados por nenhuma circunstância em nossas vidas, porque nós somos Cristo em potencial, nós temos vida para dar vida a qualquer pessoa que passe perto de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Vamos receber isso do Senhor, vamos caminhar nesse lugar, não vamos permitir mais que nenhuma circunstância passe, porque circunstâncias, o próprio nome já diz, são circunstâncias, elas são passageiras, elas vêm, acontecem e somem. Jonas estava dando um testemunho lindo aqui, de um momento da vida dele, de uma fotografia da vida dele, que ele estava desesperado, que ele estava morrendo sem a presença de Deus. Isso acontece muitas vezes. Ontem me pus a orar e conversar com o Senhor. Senhor, o propósito que eu tenho para a minha vida é o propósito que o Senhor estabeleceu para ela. Eu não me sinto capaz para isso, mas em nome de Jesus, vem sobre mim, toma controle das minhas emoções, toma controle do meu coração, da minha mente, capacita para que eu possa ser esse instrumento do Senhor, porque aí há regozijo. Quando a gente se sente usado pelo Senhor, um instrumento, existe um regozijo que vem de dentro para fora. Pessoas, fazer o bem aos outros, essa é uma das melhores coisas que pode acontecer nas nossas vidas, isso nos faz melhor. E o Senhor tem aqui pessoas que querem e que desejam e que vão fazer o bem aos outros pelo Espírito Santo de Deus, sem olhar para o nosso próprio umbigo, tirando o ego, porque Jesus abriu mão da vida dele para nos dar vida, e a gente, como pequenos cristos, nós também vamos abrir mão das nossas vidas, dos nossos eus, da nossa parte financeira, de tudo. Não é para ser negligente, mas é para abrir mão, para que o reino seja estabelecido através de nós. Amém? A palavra entusiasmo deriva do grego entusiasmos, que na etimologia grega quer dizer possuído pela essência de Deus. Em quer dizer dentro, theos, Deus, ousia, essência. Entusiasmo é a essência de Deus. Significa intenso sentimento de exaltação do espírito produzido pela admiração apaixonada de alguém ou de algo, que se manifesta no modo de falar ou de agir. Exaltação do espírito sobre a inspiração divina, estar possuído por Deus. Eu lembro do dia do meu casamento. Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou falar mais umas vezes. Essa semana a gente vai fazer 21 dias de casado.
21 dias, quase. 21 anos, 21 dias de oração, 21 anos de casado. E como nós casamos no aniversário da Luciana, eu falo que ela ganha o mesmo presente todos os anos, né? Daí as pessoas olham para mim, olham para ela, falam, uau, bacana, eu acho que quem ganhou o presente foi você. Mas é isso mesmo. Mas no dia do meu casamento, eu estava, que eu não me contia. O entusiasmo estava uma loucura, estava uma loucura. Eu queria passar por esse processo. Só que a gente acompanha casais, nós andamos com casais e a gente ouve, quero namorar, aquele entusiasmo, daí começa a namorar, então tá a hora aí, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí começa aquele processo, começa a namorar, tá entusiasmado, quero casar, casa, daí dá 2 meses, vamos conversar. Cadê o entusiasmo? Né? As lutas chegam, as lutas vêm e o entusiasmo não pode acabar. Mas eu vou fazer 20 anos de casado no dia 11 agora e tá tudo beleza, continuamos entusiasmados, as coisas... Tá tudo bem. Mas não foi assim não, com 2 anos eu queria pedir a conta. Não queria não, eu pedi. Né? Então, mas eu me arrependi, porque... Só que o entusiasmo vem, o entusiasmo vai. Se a gente ficar sem entusiasmo, que é sem a vida de Deus, a gente começa realmente a morrer e todos os nossos planos morrem. Por isso muitas pessoas realmente tiram a sua própria vida, porque não tem um motivo, não tem o Espírito de Deus vivendo, não tem um alvo, não tem um foco para caminhar. Sem entusiasmo as pessoas se distanciam completamente de Deus e dos seus propósitos. Sem entusiasmo eu não quero ir para o meu trabalho. Quando eu estou cansado perdi o entusiasmo com o meu trabalho, perdi o entusiasmo de frequentar a igreja, perdi o entusiasmo de ir no meu grupo, perdi o entusiasmo no meu casamento. Só que Deus está restaurando isso nas nossas vidas, Ele já restaurou, a gente precisa tomar posse e andar nessa direção, porque quando a gente se afasta, a gente morre. Esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam só, eles não estavam junto com os outros, eles se apartaram e estavam caminhando. E não é isso que Deus quer nos reunir, colocar todas as ovelhas debaixo do aprisco, debaixo das suas asas e vir cuidando de cada um de nós. Amém? A palavra diz em Lamentações 3:21, e a gente, parafraseando, diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Esse é o exercício da fé. Quando a gente estiver em dificuldade, o que a gente precisa exercitar a fé a ponto de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não de colocar os olhos em uma lupa, uma lente de aumento, um microscópio, e ficar pegando os nossos problemas e crescendo eles de uma forma que eles venham nos engolir. Mas pegar todos esses elementos e colocar na palavra de Deus, para que a palavra cresça, para que a nossa fé cresça, que a gente consiga enxergar todas as coisas de um prisma superior, do prisma do Senhor para as nossas vidas. Ele é o maior interessado para que nós viéssemos ser os pequeno Cristo, a igreja, o corpo vivo, unido e ligado aqui na terra. Então Ele trabalha e Ele vem ao nosso favor. Ele já abriu mão da vida dele para que hoje nós tivéssemos essa vida. Então, se eu subo a torre de vigia, eu começo a ver as coisas do prisma de Deus. Eu saio desse meu olhar linear da vida que eu estou tendo aqui, e se eu for analisar, é complicado. Eu desisto mesmo. O desânimo vem mesmo, até que o Senhor nos leva para Jerusalém, para o nosso quarto de guerra, para a nossa torre de vigia e fala, não, meu filho, tem algo mais para a sua vida. Tem algo mais para a sua vida do que isso tudo que você está vivendo, do que o problema, do que a dificuldade financeira, do que a dificuldade imigratória. A gente ouve testemunhos aqui, mais testemunhos positivos no começo, negativos e de vitória, né? Chegou aqui, glória a Deus. Estou conseguindo um documento, glória a Deus. Foi negado, glória a Deus, né? Daí vai andando. Em 20 anos de América, a gente já viu muita coisa acontecer aqui dentro da igreja. E tem testemunhos fantásticos. Ontem eu vi estou indo lá fazer minha documentação. Completamente improvável, situações completamente improváveis. Imagina um caso complicado e improvável, existe aqui dentro da igreja, e o Senhor pegou, foi lá e carimbou. Mas olha só, esse não é o propósito de Deus, não. O propósito de Deus é transformar cada um de nós em pequenos Cristo. E Ele usa essas circunstâncias. Agora, onde está o meu coração? Aí vai estar o meu tesouro. Senhor, eu quero ser um instrumento seu, quero ser um instrumento seu livre, que eu possa ir e vir. Agora, às vezes o Senhor nos abençoa com alguma coisa ou com um documento e rapidamente
A gente vai usufruir, afinal de contas, 20 anos de América. Agora eu peguei meu green card, vou passar pelo menos uns 2, 3 viajando, né? Minha cidade de vir na igreja toda semana, né? Então, tá de brincadeira. Mas não é isso. O que eu vou pegar e o que eu vou fazer com a recompensa que Deus tem nos dado? Deus transforma situações contrárias em bênção. Quantos testemunhos de câncer curado nós temos aqui dentro dessa igreja? Levanta a mão. Ó, tem 3 aqui, tem mais o Edinho, tem mais a Dani. Situações completamente complicadas que a gente falou, meu Deus, e agora? Tudo mudou. Carta do rei da Síria. Daí o Senhor foi lá, não, vou mudar essa história. O Senhor transforma essa história, mas é para a honra e para a glória do nome dEle. O que o Senhor espera das nossas vidas? Que a gente não fique prostrado, que a gente não fique paralisado e que a gente não pare de semear, que a gente precisa semear a tempo e a fora de tempo. Em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas essas coisas. Então, se nós formos esperar o momento ideal para semear, para viver o que Deus tem para as nossas vidas, a gente nunca vai viver, porque a gente está passando por luta o tempo todo, o tempo todo. Então, se eu passo por luta o tempo todo, eu vou semear o tempo todo e eu vou colher o tempo todo. A chave de tudo isso está aonde eu estou levando o meu coração. Se eu levo o meu coração para ser uma boa terra, o tempo todo a semente vai cair no meu coração e vai frutificar. Agora, se os meus olhos viram para a circunstância, tem um versículo que diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, seu corpo vive em trevas. Então, quando eu enxergo a circunstância com os meus olhos, automaticamente, eu só estou conseguindo enxergar as trevas. Não estou conseguindo passar acima das nuvens. Nosso Deus está lá num alto e sublime trono, acima das nuvens, e de lá Ele guia todas as circunstâncias. E eu estou aqui com o foco voltado no meu problema, eu não consigo enxergar. Então, os olhos bons são olhos do Senhor. Então, eu falo, Senhor, troca os meus olhos em nome de Jesus para que eu enxergue essa circunstância com os teus olhos, que eu enxergue essa circunstância já resolvida pelo Senhor. Isso é o exercício da fé. E quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos conhecer a palavra, estar na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu tenho fé, automaticamente os meus olhos passam a ser bons. Eu consigo ver além das circunstâncias, porque eu sei que o meu Redentor vive. No fim, Ele vai se levantar e as coisas vão ser transformadas segundo a vontade dEle. Mas o principal, transformar a minha vida em uma pessoa mais parecida com Ele. Não compreendemos como Deus opera, mas sabemos que Ele faz e pode fazer. A mente humana não consegue conceber o trabalhar de Deus na sua plenitude. Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Um coração sem entusiasmo, sem estar possuído pela essência de Deus, fica morno, não é frio, nem queima e nem arde. Lembra de um versículo que eu preguei outro dia, de um tema, que era um versículo que ficava aqui, eu falava, eis que estou à porta e bato. Que é interessante, Jesus sempre vem ao nosso encontro usando pessoas, circunstâncias, e Ele está sempre... Comecei a ficar morno, comecei a ficar frio, Jesus vem. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Primeiro sintoma de uma pessoa que quer se distanciar pela frieza ou pela tristeza. Já falei, se distanciar. Ele começa a se distanciar automaticamente. Ninguém me liga, por favor. Hein? Ninguém me liga. Ó, eu estou bem, não estou indo à igreja, mas por favor, ninguém me liga. Apocalipse 3,14 diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável,
digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. No versículo 19, Jesus diz com muito amor: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos entender, a igreja de Laodiceia está sendo representada na carta das 7 igrejas em Apocalipse. Isso já no final, João recebe a revelação na ilha de Patmos, e Jesus está indo lá e está repreendendo essa igreja, porque ele quer que a igreja cumpra o propósito pela qual ela foi estabelecida. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e através dele foi estabelecida a igreja. Só que aqui nessa igreja, as coisas já haviam mudado muito. As coisas já estavam automáticas, as coisas já estavam mecânicas. E Jesus está indo atrás da igreja e falando: eu repreendo você. Você não é frio nem quente. Eu vou vomitá-lo da minha boca. O que ele está falando? Que quando a gente se esfria, a gente vai estar longe da presença dele. A gente não vai servir nada para o propósito que ele tem para as nossas vidas. Mas ele vai atrás das nossas vidas. Ele vai atrás das nossas vidas, viu, Hélio? Ele vai mudando, viu, Lud? Viu, Márcio? Né? Priscila. Ele vai atrás das nossas vidas, porque ele tem interesse que a gente não venha a ser vomitado da boca dele. Que tudo aquilo que ele já nos deu vai ser usado com poder e glória do nome dele. Que tudo aquilo que ele já ministrou nas nossas vidas, que todas essas sementes venham dar fruto e venham ser usados. Não importa a circunstância, não importa a circunstância. Fala assim: não importa a circunstância. Tudo que Jesus já ministrou no meu coração vai ser canalizado para que eu me torne um instrumento nas mãos dele. Em nome de Jesus. E toda dificuldade que a gente está passando hoje vai servir de testemunho amanhã. Toda dificuldade que está passando hoje vai servir de testemunho amanhã. Mas para isso eu só preciso me posicionar, me levantar diante dele, crendo que é ele que faz. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Mas eu não vou parar de ser um pequeno Cristo porque ele não fez. Porque se ele não fez hoje, é porque ele sabe que tem um propósito melhor para mim amanhã em outro lugar. E se ele me mandar embora daqui? E se ele mandar qualquer? Eu não quero, não. Quem quer? Ninguém quer. Mas e se ele mudar o plano da nossa vida? Quando ele fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei, Abraão não questionou ele não, pegou e saiu. Só que os nossos olhos são tão terrenos, o meu olho é tão terreno, que se falar que é para eu sair daqui, eu vou ficar em desespero. Mas não é isso. Eu posso sair daqui, mas Deus nunca vai sair daqui. E quando Deus está dentro da gente, não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, a gente vai ser fortalecido e a gente vai ser um semeador. Por onde nós passarmos, é isso que Ele quer. Isso é uma igreja viva. Isso é uma igreja viva. Quando a gente consegue entender isso, a nossa vida espiritual ela é transformada, queridos. Nossa vida é espiritual transformada. O que estava acontecendo em Laodiceia? Tinha falta de fervor espiritual, sequidão, mornidão, e o reflexo disso é não ter mais gosto de ir na igreja, não ter prazer na palavra de Deus. Ir ao culto se torna um peso. Ir numa reunião de oração, meu Deus do céu, aqueles irmãos chatos orando. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu já pensei, tá? Então, não, aquele povo é retrógrado. Eu não, tem tanta coisa boa para fazer aqui, o povo fica trancado dentro da igreja, naquele ar-condicionado gelado. Não. O que é isso? Mornidão, frieza. Os mornos não vão entrar no reino dos céus. E essa frieza provocou um desconforto tão grande a ponto de Jesus querer vomitar. Sabe o que é isso? A falta de entusiasmo. Amém? Jesus ensina o caminho da restauração.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A mudança ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando eu não quero vir à igreja, ou quando eu não quero fazer alguma coisa que é espiritual, o problema não está dentro da igreja, o problema está dentro do meu coração. Quando eu não quero estar em comunhão, o problema não é os outros irmãos, os meus irmãos, o problema é o meu coração, que está enfermo, está completamente fechado, que não tem entusiasmo nenhum, está frio e está gelado. E tudo isso me leva para distante da comunhão e da presença do Senhor. Só que isso é sinônimo daquilo que o Jonas falou no começo aqui no louvor. Isso é sinônimo de morte espiritual. Eu não quero morrer. Eu não quero que nenhum de nós venhamos morrer longe da presença do Senhor. Amém? Os discípulos também passaram por essas lutas. O desânimo é um veneno para paralisar a obra de Deus em nossas vidas. O desânimo, ele nos pega e nos leva para um lugar tão perigoso que a gente frequenta todos os cultos, que a gente frequenta tudo religiosamente e ao mesmo tempo a gente está muito distante da presença do Senhor. Então que o desânimo venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Jesus chamou homens simples para andar com ele. Andou com eles por 3 anos e meio. Jesus chamou a nós. Jesus chamou os improváveis para caminhar com ele. Da mesma forma que ele tem nos chamado. Pessoas improváveis, outros que não têm tanta cultura, outros que não receberam tanto num seminário, mas ele chama para que a gente venha ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida separada. A essa altura do campeonato, você já pode ter feito uma pequena análise da vida espiritual sua, como eu faço da minha. Como que eu estou? Eu estou morno, eu estou quente, eu estou frio. Como que nós estamos? Os discípulos começaram a sofrer assim que Jesus morreu. Eles não lembraram daquilo que Jesus os advertiu. Da mesma forma que Jesus diz para nós assim, no mundo, Aninha, tereis aflições. O que ele fala para a gente? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se eu perder o bom ânimo, eu perdi o entusiasmo, eu perdi a vida de Cristo. Então, o bom ânimo é a chave principal para que a gente possa viver apesar de toda e qualquer circunstância. Ele avisou os discípulos, eu vou morrer. Vou cumprir o que está escrito. Vou ressuscitar. Vou reconectar o homem a Deus. Os discípulos estavam tão apaixonados e tão empolgados, andando com o mestre durante 3 anos, que eles não tiveram em conta que isso realmente ia acontecer. Quando a gente vem para o Senhor, está no primeiro amor, está tudo bombando, as coisas estão começando a acontecer. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Eu não ouço que no mundo eu vou ter aflição. Daí passa um tempo, eu estou dentro da igreja, eu vim para a igreja, agora começou a dar tudo errado. Mas Jesus falou que ia ter problema, que ia ter aflição, que a gente tivesse bom ânimo. Vamos ter esse bom ânimo. É a mesma coisa que os discípulos. Ele falou, eu ia morrer. Quando ele morreu, 7 deles voltaram a pescar. Meu Deus do céu. A hora que começa uma dificuldade, eu falo, eu não vou mais à igreja. Eu estou vindo à igreja, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Por quê? Eu estou vindo para a igreja e está dando tudo errado. Mas Jesus falou para eu ter bom ânimo. Jesus falou para vocês, tenham bom ânimo. Jesus não faz nada sem nos avisar, ele é um cavaleiro. Jesus, ele é um cavaleiro, ele nos avisa. Mas ele avisa, vai ter problema, mas tenha bom ânimo. Só que esse bom ânimo eu não vou conseguir encontrar nas coisas desse mundo. Esse bom ânimo eu só vou conseguir encontrar na presença dele. E se eu não estiver lendo, não estiver orando, eu não vou encontrar bom ânimo, eu vou encontrar desespero. Desespero mesmo, porque as circunstâncias e as situações são maus. A gente vive num mundo que jaz no maligno. Ele tenta controlar todas as coisas. E ele consegue paralisar grande parte da igreja. Ele consegue deixar pessoas aqui dentro da igreja completamente paralisadas. Que não conseguem receber uma semente e não conseguem semear. O Senhor quer tirar isso aí das nossas vidas. O Senhor quer restaurar nossas vidas a ponto que todos venhamos ser semeadores. Que todos venhamos ser terreno fértil, sem importar o que estão fazendo. Sem importar o que estão passando. Amém? Havia um cenário real para desânimo. Olha o que tinha acontecido. Olha o que eles presenciaram. Eles presenciaram um dos discípulos de Jesus traindo Jesus. Eu falei, rapaz, esse ministério é complicado. Um desse aí traiu. Daí, isso aí já tira o crédito. Daí Pedro falou que ia andar, ser fiel até a morte, negou Jesus. Eu falei, 2 já era. 2 já era.
Vai falar, olha, eu acho que de repente esse cara aí que ele era o profeta, o grande mestre, o libertador, eu acho que não era não. Daí começa a dúvida vem nos corações, a dúvida vem nos nossos corações da mesma forma. O cenário estava ideal para um completo desolo, para que eles realmente vivessem longe. Eu falei, vou sair daqui. Daí esses dois, que nós falamos no versículo base, eles pegaram, estavam indo caminhar, a ponto de se tornar insensível de conversar com Jesus e não entender que estavam falando com o mestre, porque se distanciaram. Jesus, assim que Jesus ressuscitou, que as mulheres foram lá, não encontraram o corpo, Jesus foi atrás dos discípulos, se apresentou a eles, sabe por quê? Porque todo aquele investimento de 3 anos, porque todo aquele investimento da própria vida física, que ele abriu mão da vida celestial, veio aqui nesse corpo, e da própria vida física, que ele abriu mão e morreu numa morte de cruz, era para estabelecer a igreja dele, e a igreja foi estabelecida através desses discípulos. Então, assim que ele ressuscitou, ele foi atrás dos discípulos, porque ele tinha que restaurar e reanimar todos esses discípulos. E esse mesmo Jesus está aqui nos nossos corações. Para quê? Para nos reanimar, porque hoje nós somos o Atos 29, nós estamos escrevendo então, a história, nós estamos continuando a história daquilo que foi descrito no livro de Atos. Hoje nós somos os discípulos de Cristo. Então, todas as vezes que a gente estiver distante dele, ele vem ao nosso encontro para que a gente volte para o caminho, para que a gente volte para Jerusalém, para receber dele e para que a gente continue falando das grandezas de Cristo. Amém? A Bíblia é o livro mais lido no mundo. E nós somos o povo que está descrito nesse livro. Mas a gente vai ser povo ou simplesmente um coadjuvante? Eu não quero ser mais coadjuvante. Não quero passar. Me converti há 20 anos, aproximadamente. Eu não quero ser coadjuvante. O Senhor chamou a todos para que nós viéssemos e caminhássemos nessa direção dele. Amém? Jesus os amava e assim que ressuscitou foi tirá-los daquele estado de paralisia e cegueira. O meu negócio travou. Okay. Lucas 24:13. É uma leitura grande. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido e, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Jesus, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção em Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, Jesus. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partindo e deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Aí que os olhos deles foram abertos. Daí eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja com vocês. Olha que interessante. Enquanto eles estavam cegos, conversando com Jesus, eles estavam indo para um caminho completamente errado. Quando eles deram ouvido a Jesus, Jesus começou a ministrar, eles automaticamente tiveram os olhos abertos, e a primeira coisa que eles fizeram: vamos voltar para Jerusalém, porque lá é o lugar de comunhão, lá é o lugar onde todas as coisas acontecem, lá é o lugar onde todas as coisas aconteceram. A palavra fala para a gente ficar em Jerusalém, para a gente restaurar a nossa Jerusalém, para a gente ter a nossa Jerusalém fortalecida, e depois que a gente vai para Samaria, Judeia, e até os confins da terra, pregando e vivendo. Mas nosso lugar é Jerusalém. Jerusalém é nossa casa. Jerusalém é nossa igreja. Jerusalém é o lugar onde todas as coisas acontecem. Quando a gente fica cego, automaticamente a gente vai para longe da nossa Jerusalém. Marido, quando está com problema com a esposa, quer chegar em casa mais tarde. Quer chegar em casa. Já vi muitas coisas. Nunca senti isso não, viu, Preta? Nunca senti isso não. Mas eu lembro nas padarias no Brasil, os maridos chegavam, desciam do ponto final do ônibus, daí ficavam lá tomando cerveja, não quero chegar em casa não. Daí quando chegava eu já estava adormecido, daí aguentava a situação, encarar a situação. Mas isso é uma tendência humana. Todas as vezes que a gente tem uma circunstância, a gente se afasta da nossa Jerusalém. Mas quando Jesus vem e abre os nossos olhos, a gente volta para Jerusalém. Meus filhos, Jesus diz: quem está distante de mim, quem está distante da Jerusalém, abram os olhos e voltem para a minha presença, porque Ele quer abraçar. Ele é igual o pai do filho pródigo. Está lá, preparado para fazer uma festa, para que todos se aproximem dele e ninguém ande distante da presença dele. Amém? Talvez hoje alguns estejam andando por essa estrada também. Talvez hoje algum de nós esteja assim, andando nesse lugar, distante de Jerusalém, superficial no relacionamento com Deus, superficial no relacionamento com os irmãos. Aquele que tem um relacionamento com Deus restaurado, automaticamente tem um relacionamento com os irmãos restaurado. Porque o Senhor é amor, o Senhor é comunhão, o Senhor colocou nas nossas vidas o espírito da reconciliação. Então, quando eu estou reconciliado, eu não tenho dificuldade em perdoar, eu não tenho dificuldade em tratar situações com meu irmão, mas eu quero andar junto com ele para que a luta dele realmente passe a ser a minha luta, e que a minha luta possa ser a luta dele, e não que eu me afaste da comunhão. O Senhor quer restaurar isso nas nossas vidas. Quero falar sobre alguns sinais de desânimo espiritual. Daí você pode se analisar. Desejo de querer voltar ao passado, já falei sobre isso, ou a rotina passada. Olha o ponto 2, olha que interessante. Somos capazes de falar de Jesus, sobre a sua vida, sobre os seus ministérios, sobre os seus milagres, sobre o sacrifício na cruz e muito mais. Mas sem estar com o coração queimando. Somente baseado em conhecimento. Desânimo espiritual. Temos palavras certas, mas sem fervor no coração. Nossas conversas valorizam mais os erros do que os acertos. Os discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam murmurando. Eles estavam sofrendo aquela derrota. Eles tinham esquecido o que havia sido profetizado. Eles estavam sem enxergar o que estava acontecendo, realmente. E a gente vai para esse lugar, a gente começa a murmurar. Você encostou numa pessoa, ou a pessoa tem... Cada um tem um temperamento. Uns, no momento da luta, se calam. Outros, no momento da luta, falam demais. Falam demais. Outros se calam, se fecham. Mas
a mesma característica é a murmuração. Você chega perto da pessoa que está passando por uma luta, ele começa a expor a tristeza, expor a frustração. Perdeu a visão. Eles estavam murmurando, eles estavam sofrendo tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, esquecendo da promessa, esquecendo de tudo aquilo que já havia sido ministrado sobre a vida deles. Talvez hoje alguns estejam nessa mesma estrada. Coisas aconteceram e são diferentes do que a gente pensava. Esse exemplo da pregação, da partida de sexta é muito fantástico, né? Eu falei, Jesus, eu vou estar falando sobre entusiasmo na sequência da derrota, né? Mas são dois mundos completamente diferentes. Mas dá para ter um belo de um paralelo. Existe um sofrimento grande. Houve declarações que a gente viu que parece jogadores falando, não quero mais nem jogar. Imagina só. Por causa de um evento que acontece a cada 4 anos. O quanto nós somos terráqueos, o quanto a gente está com os nossos olhos fitados na nossa circunstância passageira. Vou parar de fazer aquilo que eu sei, o dom que Deus me deu, por uma derrota, por um erro, em vez de simplesmente arrepender, levantar a cabeça, se fortalecer e caminhar. Não importa o erro que tenha passado dentro do seu casamento, não importa o erro que tenha acontecido com o filho, com o pai, com a igreja, com ninguém. A gente tem que se arrepender, voltar atrás, pedir perdão, levantar a cabeça, receber força do alto e caminhar. Não importa se nós erramos com vocês, se vocês erraram com a instituição, mas o que a gente tem que fazer? Levantar a cabeça e seguir o alvo da nossa soberana vocação. Não mais pessoas paralisadas em nome de Jesus. Vamos nos abraçar, ombro a ombro, corpo a corpo, e vamos caminhar na direção desse propósito maravilhoso. Servir a Jesus é a melhor coisa que existe na face da terra. Quando a gente consegue receber esse toque dele, nossa vida realmente é transformada. O brilho no olho transforma as nossas vidas. Tem luta? Tem sofrimento? Tem choro? Tem, mas tem vida que sai de dentro de nós, e essa vida nos dá vida também, transforma o nosso estilo. Como que nós somos conhecidos aí fora? Como que eu sou conhecido aí fora? Como que vocês são conhecidos aí fora? Como que Jesus espera que nós sejamos conhecidos? Pessoas que tragam, que levam a boa semente. Não importa o desânimo, não importa a tristeza, não importa. É impossível ver a solução com os olhos humanos. E o Senhor quer abrir os nossos olhos. Mais uma vez. Amém? Esses discípulos, depois de toda essa frustração, depois desse encontro de Jesus, com Jesus, daí Jesus falou para eles. A primeira vez Jesus falou para eles fazerem a ceia, toda vez que se reunissem em memória dele. Aí depois Jesus morreu, ressuscitou, encontrou com os discípulos e falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder. Depois de toda essa frustração, caíram as escamas dos olhos deles, eles foram obedientes a Jesus e foi estabelecida a igreja primitiva. E nós somos fruto dessa igreja primitiva. Então, depois de todas as nossas frustrações, depois de todas as nossas dificuldades, quando Jesus se aproximar da gente, vamos deixar as escamas caírem, porque Ele vai transformar a nossa história a ponto de nós sermos a igreja igual à igreja primitiva, uma igreja viva. A nossa história, Ele está reescrevendo a nossa história. Está com problema, está com dificuldade, Ele está reescrevendo a nossa história para que nós venhamos ser essa igreja que crê e que obedece na vontade dEle. E daí, esse regozijo vem de dentro. Esses discípulos morreram, todos cruelmente, morreram. Mas eles abriram mão da vida deles da mesma forma que Jesus, igual está lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Tiveram o mesmo sentimento, abriram mão da vida deles em favor do Evangelho. Eu não consigo, às vezes, abrir mão de um jogo de futebol em favor da minha esposa. Pequenos exemplos assim, ridículos de comparação, mas são realidades dentro do dia a dia das nossas vidas. Né? Eu fui questionado por várias vezes por alguns irmãos. Isso não é pecado, mas a dúvida vem no coração. As pessoas têm que perguntar, como é que vai ser dia 15 na final? Como é que vai ser dia 15? O jogo é às 9, o culto é às 10. Quem vai pregar? Eu estou falando sério. Olha só, a gente está falando de duas coisas assim, os contrários, mas a preocupação deles era real. Então, de repente, não vai ter ninguém no culto, beleza. Eu falei, vocês estão preocupados. Para que vai se preocupar? Se o Brasil não vai,
será que o Brasil vai chegar na final? Se o Brasil chegar na final, a gente pensa isso depois. Se não chegar na final, eu não tenho tempo para pôr mais essa informação dentro da minha cabeça. Então, os nossos olhos humanos são fantásticos, nos levam para um lugar que a gente perde tempo com coisas interessantes, né? Não desnecessárias. Ego. Quer servir a Jesus verdadeiramente? Mate o ego, mate o seu ego, mate o seu eu, porque tem as confusões. Um acha que está certo, o outro acha que está certo também. E o que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia vai trazer o equilíbrio sobre as nossas vidas. Foi isso que aconteceu, eles foram fiéis até a morte. Jesus está aqui, não é porque eu estou aqui, Jesus está aqui porque nós estamos aqui, somos mais de 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ele quer restaurar as nossas vidas para que a gente consiga matar o nosso ego e a gente vai ser obediente até a morte de cruz. E a gente vai ser um instrumento dele até a morte, e não importa o que acontecer, mas a gente vai ser um instrumento dele. Amém? Havia uma transição de estado, uma transição de mover, havia algo fresco. Vamos lá, restaurar o entusiasmo? Ponto 1, vamos escrever aí. Reconhecer a mornidão e abrir o coração para Jesus. Gente, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Tudo que Jesus tinha para fazer, a gente estava conversando um pouco ali na intercessão, ele fez como um homem e deixou um modelo para a gente. Jesus age no mundo espiritual, mas ele age debaixo de direito também legal. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você reconhecer a sua deficiência, eu vou entrar e vou cear com você. Agora, se você nunca reconhecer que está morno, que está frio, que está gelado, ou que não sabe nem onde está a Bíblia, Jesus não vai entrar. Esse posicionamento depende da gente. Senhor, eu vou colocar de lado o meu sofrimento e vou reconhecer, eu estou frio, eu estou morno. Entra, aquece meu coração, aquece minhas emoções. Mostra de novo o seu propósito, me dá de novo um propósito de vida. Não quero ficar vindo à igreja só para vir à igreja. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 2, encontro pessoal com Jesus para ouvir a sua voz. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Reconheça diante dele. 3, se esforce por causa de Jesus e de sua igreja. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. Quando eles sentiram o coração queimar, eles falaram, não vão deixar esse homem embora. Quando a gente sentir Jesus falar com as nossas vidas, fala, Jesus, não me deixa só novamente, não. Não me deixa só. Como é bom quando eu posso sentir a tua presença. Como é bom quando num culto de oração, ou num momento de oração sozinho, eu sinto o teu toque, que eu choro, que eu me derramo na tua presença. O Senhor restaura a minha vida, o Senhor restaura o meu ânimo. Eu posso sentir do teu amor. Ai, meu Deus. 4, volte a Jerusalém e plante uma boa semente. Lucas 24:32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles. Ali eles encontraram a igreja. Ali eles encontraram as pessoas que permaneceram firmes, permaneceram fiéis. E diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha conhecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Queridos, não se afastem do corpo de Cristo. Não se afastem da igreja. Não estou falando da nossa igreja, não. Estou falando do corpo de Cristo. Lógico que quem está aqui, eu não quero que fique longe de nós.
Se tiver situação, tratem as situações, mas não se afastem. Não deixe nenhuma seta colocar as nossas vidas longe da presença do Senhor. Tratem as coisas que precisam ser tratadas, mas permaneçam em Jerusalém para ser fortalecido. Permaneça onde está a fogueira. Permaneça onde está a fogueira. Volte para a fogueira do Senhor. Amém? O resultado é a paz sobre os discípulos. Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Quando a gente permanece unido, reunido em Jerusalém, uns com os outros, Jesus vem e derrama a sua paz sobre nós. E eu estou acabando, cadê a turma do louvor? Jesus é a fonte do fervor. Ele é a essência de Deus. Essa essência de Deus habita dentro dos nossos corações. Todo entusiasmo vem dele. Se a gente estiver com pouco entusiasmo ou sem entusiasmo, quer dizer que essa essência está fraca nas nossas vidas. E isso precisa melhorar. Quero ler a conclusão. Vamos ficar de pé? Baixe sua cabeça. Quero ler. Se você tem perdido a sua motivação, se você tem perdido a sua disposição, se você tem perdido o seu ânimo de vir, de estar, de buscar a presença do Senhor, que a gente venha receber hoje o toque do Senhor, que mude essa realidade, que a gente venha insistir, perseverar, não desistir. Jesus bateu na porta da igreja de Laodiceia, porque a igreja estava fria. Jesus tem batido a porta dos nossos corações, para que a gente permaneça quente. Eles abriram e foram transbordados. Nós também seremos tocados por Ele. Nosso coração também arderá. E nós vamos receber o entusiasmo do Senhor. Queridos, como está o nosso coração? Hoje eu quero chamar a igreja de uma forma geral, para que a gente venha. Vamos estar orando junto. Que a gente venha orar junto. Que o entusiasmo do Senhor, que a vida do Senhor venha fluir de dentro dos nossos corações. Que todos nós venhamos receber um toque do Senhor, uma transformação do Senhor. Não pela minha vida, mas pela vida do Espírito Santo que habita dentro de vocês. Mas quando nós nos colocamos e nos propomos a buscar a presença deles. Então, em nome de Jesus, enquanto os irmãos ministram, vamos receber uma oração, vamos fazer uma oração juntos aqui na frente, para que todos nós venhamos ter esse entusiasmo, essa vida de Cristo, que ela venha voltar a fluir de dentro dos nossos corações, que a gente venha lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez através de nós, e que isso venha voltar a acontecer nas nossas vidas, não mais com mornidão, mas com fogo que vem do alto, com fogo que queima nosso de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, venhamos ter um tempo de oração juntos, aqui na frente, enquanto os irmãos ministram. Amém?